Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem, como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social, na qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia e depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de modo invertido, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar o indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja, e principalmente sob influência do sistema econômico e social igualmente invertido e patológico. A noção da liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo: mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômico, político e social existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e atualmente estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e resistências biológicas. Porém, se a partir do momento que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade de liberdade no sentido de corrigi-la, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente responsável por sua doença. Então vamos continuar no nosso próximo encontro para melhorar cada vez mais e avançar no caminho da retidão, da luz e da paz. Que assim seja. Agora vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem, como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social, na qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia e depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de modo invertido, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou
econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar o indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja, e principalmente sob influência do sistema econômico-social igualmente invertido e patológico. A noção da liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo: mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômico, político e social existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e atualmente estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e residências tecnológicas. Porém, se a partir do momento que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade de liberdade no sentido de corrigi-la, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente responsável por sua doença. Então vamos continuar no nosso próximo encontro para melhorar cada vez mais e avançar no caminho da retidão, da luz e da paz. Que assim seja. Agora vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem, como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social, na qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia e depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de modo invertido, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar o indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja, e principalmente sob influência do sistema econômico-social igualmente invertido e patológico. A noção da liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo: mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômico, político e social existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram
fizeram no passado e atualmente estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e residências biológicas. Porém, se a partir do momento que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade de liberdade no sentido de corrigi-la, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente responsável por sua doença. Então vamos continuar na nosso próximo encontro para melhorar cada vez mais e avançar no caminho da retidão, da luz e da paz. Que assim seja. Agora vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem, como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social, na qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia e depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de modo invertido, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar o indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja, e principalmente sob influência do sistema econômico-social igualmente invertido e patológico. A noção da liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo: mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômico, político e social existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e atualmente estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e residências biológicas. Porém, se a partir do momento que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade de liberdade no sentido de corrigi-la, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente responsável por sua doença. Então vamos continuar na nosso próximo encontro para melhorar cada vez mais e avançar no caminho da retidão, da luz e da paz. Que assim seja. Agora vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem, como pelo sucesso que consegue.
Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social, na qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia e depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de modo invertido, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar o indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja, e principalmente sob influência do sistema econômico e social igualmente invertido e patológico. A noção da liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo: mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômico, político e social existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e atualmente estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e resistências tecnológicas. Porém, se a partir do momento que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade de liberdade no sentido de corrigi-la, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente responsável por sua doença. Então vamos continuar no nosso próximo encontro para melhorar cada vez mais e avançar no caminho da retidão, da luz e da paz. Que assim seja. Agora vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável, tanto pelos problemas que tem, como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social, na qual estamos engajados e como nos relacionamos com ela. Se temos uma dor de cabeça, uma úlcera ou qualquer doença, se sentimos angústia e depressão, é porque, mesmo sem perceber, estamos usando a nossa vontade de modo invertido, no sentido de deturpar, omitir ou negar a realidade. Fazemos isso de várias maneiras, mas a mais frequente causa é a atitude de não querermos aceitar a consciência de nossos erros e dos erros sociais. A alienação em que nos encontramos nos impede de usarmos corretamente a vontade para sanarmos os nossos problemas, sejam eles orgânicos, psicológicos ou econômicos sociais. A psicanálise integral tem por finalidade básica levar o indivíduo a perceber o uso errôneo que faz de sua vontade, que cada um de nós age contra a própria vida, sem que o perceba claramente, por questões de inversão, de megalomania, narcisismo, inveja,
e principalmente sob influência do sistema econômico e social igualmente invertido e patológico. A noção da liberdade do uso da vontade é fator absolutamente essencial para a cura do doente, pois somente aquele que a usa no sentido de acatar a consciência poderá curar-se e corrigir os erros da sociedade em que vive. Há aqueles que contra-argumentam dizendo, mas qual a liberdade que o indivíduo tem dentro dos sistemas econômico, político e social existentes no mundo? De fato, ser humano nenhum é livre para o uso certo da vontade nesse contexto atual da civilização. É da nossa vontade acatar o status quo ou rejeitá-lo e trabalhar no sentido de modificá-lo, como muitos indivíduos geniais fizeram no passado e atualmente estão fazendo, através, por exemplo, das empresas e resistências tecnológicas. Porém, se a partir do momento que o indivíduo, estando consciente das causas da sua doença, não usar sua vontade de liberdade no sentido de corrigi-la, é porque ele próprio é muito desonesto. Nesse caso, a causa de seus males será mais psicológica do que sociopatológica e será ele totalmente responsável por sua doença. Então vamos continuar no nosso próximo encontro para melhorar cada vez mais e avançar no caminho da retidão, da luz e da paz. Que assim seja. Agora vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa alma e vamos dar continuidade ao livro ABC da trilogia analítica. Em termos mais claros, cada um de nós é bastante responsável tanto pelos problemas que tem como pelo sucesso que consegue. Essa responsabilidade não se limita à nossa vida pessoal, mas principalmente estende-se à vida social